Cidade de Londres. Durante o século XIX, a Inglaterra se encontra sob o comando da Rainha Vitória. Esse período foi chamado de Era Vitoriana. De fato, trouxe boas reformas e bons negócios para o país, porém, os esforços da rainha não foram suficientes para resolver os problemas londrinos. As maiores mudanças no espaço urbano foram causadas pelo aumento da camada populacional, desorganizando ruas por conta da improvisação de moradias. A cidade se tornou um lugar bem insalubre e os sanitaristas pretendiam organizar os centros urbanos, afastando os subalternos que representavam a falta de higienização. Esse aumento populacional também trouxe o aumento da mortalidade infantil. A crise de cólera, em 1849, matou 14 mil pessoas. Nos adultos, uma das maiores crises foram as doenças sexualmente transmissíveis, que serviam de controle para a sociedade. À medida em que a cidade crescia, novas oportunidades provocadas pelos avanços tecnológicos, fazendo com que o número de pessoas que migraram da área rural fosse cada vez maior. Os trens e automóveis que surgiam na época facilitaram o transporte de um ponto a outro, e Londres, desde o início do século XIX, se fez uma megalópole. A população triplicou. Primeiro motivo, altas taxas de crescimento populacional, reprodução acelerada. Segundo motivo, início de um forte êxodo rural. Os agricultores começaram a deixar os campos. A indústria tornou-se principal fonte de renda de grandes cidades do século XVIII e do século XIX. Produtos de artesãos que levavam horas para serem feitos começaram a ser feitos em muito menos tempo, em maior quantidade e com menores preços, o que prejudicou os autônomos locais. O comércio interurbano se torna mais forte e grandes quantidades de produtos industrializados eram transportados em trens e navios a vapor para outras cidades. O custo dessas construções e manutenções de indústrias fez o capitalismo crescer. Várias cidades começaram nessa época a se tornar centros financeiros. Londres, Paris, Nova York. Em 1863 começa a construção do primeiro metrô do mundo. As fábricas começaram a abusar de seus empregados, altas jornadas de trabalho, sem direitos trabalhistas. Esses abusos começaram a provocar um sentimento de revolta nos trabalhadores. Ataques à propriedade e maquinaria, exigir negociações com o objetivo de proteger os trabalhadores contra cortes no salário ou aumento de preços contra o surgimento de novas maquinarias. Em 1871, os trabalhadores conseguiram o descanso semanal. Ainda assim, quando perdiam o emprego ou envelheciam, não tinham a quem recorrer, havia então uma massa de miseráveis que, geralmente, viravam mendigo. No final do século, as leis trabalhistas foram aprovadas. Entre 1884 e 1885, o direito de voto deu à classe trabalhadora a influência política maior sobre os partidos antigos. Pela primeira vez, as autoridades públicas e o Estado pensariam nas melhorias da sociedade, mas o setor público ainda não tinha grande importância. Os operários procuraram se alojar próximos das fábricas, criando os subúrbios dormitórios, aglomerando mais ainda a região central da cidade. Vivendo de forma precária, degenerando a imagem visual das ruas de Londres, esses bairros operários eram um lugar chocante. Vários cortiços emaranhados em condições terrivelmente precárias. A capital vive um momento de riqueza por conta da Revolução Industrial, que contrasta com a miséria da população. Nas ruelas podíamos encontrar crianças doentes, mulheres famintas, pessoas imundas e em más condições de moradia. O lixo era jogado na rua e normalmente no rio Thames. O hábito de tomar banho, devido à falta d'água, o torna um hábito raro.
assim como trocar de roupas ou lavá-las. Casas de trabalho, workhouses, são basicamente prédios capazes de abrigar 500 mil internos e eram consideradas verdadeiras prisões. No final do século, os bairros operários eram gigantescos. Praticamente eram cidades dentro de cidades, onde se misturavam trabalhadores, beberrões e criminosos. Os operários, desempregados, que acabam se tornando pobres, mendigos, algumas vezes ladrões conhecidos como batedores de carteira. Já as ex-operárias acabam entrando no mundo da prostituição. Ivana! Ivana! Oi, Ivana!